Shalom, meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador, e estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos e finalizarmos o livro de Tiago, no capítulo 5, versos do 13 ao 20, que fala do proceder cristão, mas dentro desse proceder tem 3 temas. Primeira coisa, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso falar, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Em outra tradução, em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o livrará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Em outra tradução, muito pode seus efeitos a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus amados, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esses são os 3 temas. Primeiro, sobre o não falarmos além da verdade. Se o que ocorre, a palavra é não, seja não. Se o que ocorre ou ocorreu, a palavra é sim, seja sim. Nem mais, nem menos. Falemos a verdade. E às vezes a gente distorce as coisas. E o descrente, mesmo que frequente a igreja e se diga cristão, mas o descrente ele ainda fala a seu favor. Contando vantagens. E isso vem do maligno, não vem de Deus. E quando agimos assim, estamos praticando atos de pecado e nos conduzindo nós mesmos à condenação. E que tal coisa não seja vinda de nós. Que antes sejamos transparentes e límpidos como a água potável, a água que todos podem beber. Não que nós sejamos a água, mas que nós sejamos transparentes como a água, transparentes como foi Jesus, que é a fonte da vida, a água da vida. O segundo tema é sobre doença, sobre pecado, que diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A confissão de pecado cura. A confissão de pecado, através e também com a oração, faz com que o pecador seja salvo, liberto. Porque quando se há confissão, logo se entende que há renúncia, que há arrependimento. Se há arrependimento, há perdão. Se não há arrependimento, há perdão, mas não há salvação. Porque Deus perdoa quem pede perdão e a quem não pede também. Mas a salvação só é para quem tem arrependimento. Amém? E a cura, o milagre,
quantas doenças, quantas coisas no nosso psicológico, porque não é só a doença física do corpo, tem as doenças da alma, as doenças da mente, né? As doenças do momento, do espaço, né? Tem casas que você entra, você sente um peso maligno, uma coisa ruim. Tem casas que você entra, que você tem prazer de ficar ali, que você quer morar naquele ambiente, de tanta paz que transmite. Tem lugares que também são doentes. Então você tem que orar, tem que repreender. Ah, uma casa pede perdão por acaso? Não, mas a casa representa o dono. O ambiente representa o dono e as pessoas que ali convivem. Então as pessoas precisam confessar seus pecados e se arrepender deles, para que sejam libertas, para que sejam curadas, para que sejam transformadas. Aqui não diz que toda doença será curada, porque há doenças em pessoas que foram libertas e transformadas pelo Senhor, que são arrependidas, que são santas no Senhor, mas que possuem doenças que não foram curadas nem pela fé, nem pela oração, nem pela medicina. Tu entende, eu também não entendo, mas a Deus pertence a verdade, o entendimento e o porquê de cada coisa, né? Deus tem os seus propósitos. Eliseu, por exemplo, que foi o profeta logo depois de Elias, também citado aqui no... Elias foi citado aqui nessa passagem. Eliseu era doente, mas Eliseu era usado por Deus para curar, para libertar, para falar de profecias, decretos proféticos. Mas era doente. Elias, como diz aqui, nessa segunda passagem, nessa terceira e última passagem aqui, diz assim, ó. Muito pode pela fé, muito pode por sua eficácia. O que é eficácia? Que alcança metas, que dá resultados. Então, muito pode por seus resultados a súplica do justo. O que é súplica? A oração. E aí continua. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sentimento de quê, Léa? De dor, de tristeza, de raiva, de medo, de angústia, de preocupação. Tudo isso ele sentiu assim como nós. Mas ele orou como? Com fé, com instância. O que é instância? Insistentemente, constantemente, né? Perseverou, teve fé, sabia de onde vinha a resposta, para que não chovesse sobre a terra. Por quê? O contexto dessa história é que o rei Acabe, um judeu desobediente a Deus, casou com uma rainha pagã que estimulou e induziu o povo de Israel à prática de sacrifício de filhos, a prática de adultério espiritual, ou seja, dos povos adorarem outros deuses, o povo judeu adorar outros deuses, e através disso, com práticas de adultério carnal, de roubo, de tantas outras coisas, que profanou, né, e fez com que o povo de Israel todo se desviasse do Senhor, virasse as costas para o Senhor. Jezabel, por isso que Jezabel é considerado em Apocalipse um principado de manipulação, de governo maligno e de luxúria, voltado para a luxúria, porque tudo isso envolveu o governo do rei Acabe através de Jezabel, que na verdade era ela quem governava. E Elias, ele teve medo porque ela fazia ameaças e ela matava os profetas do Senhor. Ela matava aqueles que fossem, digamos assim, contra o governo dela. E ela perseguia a igreja do Senhor naquele tempo. Então ele teve medo. Ele se escondeu em cavernas, ele fugiu de Judá, fugiu da terra lá,
foi para bem distante, foi alimentado por Deus através de corvos e ribeiros. E ele então orou para que não chovesse, que o povo sofresse as consequências da falta da chuva e então voltasse a clamar a Deus. E por 3 anos não choveu na terra, ou seja, ele teve medo, nós também sentimos medo, ele fugiu, nós também fugimos de tantas coisas. Ele sofreu, ele ficou angustiado, ele questionou a Deus, ele era ser humano como qualquer um de nós, mas ele orou e Deus não permitiu chover sobre a terra por causa da oração de Elias, até que o povo clamou. E quando o povo clamou, ele retornou por autorização de Deus e invocou a Deus na frente do povo, até que Deus, 3 anos depois, Deus abriu os céus com chuvas e o povo se alegrou e se arrependeu de seu pecado. E então ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. E por fim diz assim, na verdade tem 4 temas essa passagem. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho mau, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Fala de como devemos ser, se deixar usar por Deus, pelo Espírito Santo, para tirar as pessoas do pecado, falar a verdade, anunciar o Evangelho do Senhor, o amor do Senhor. Se crer e for batizado, será salvo. Só crer e for batizado, não. Essa crença, essa fé, é uma fé que promove, que demonstra arrependimento, conversão verdadeira. E, sendo batizado, será salvo. Então, a primeira coisa fala de não se jurar, que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. De se alegrar com o que se alegra e orar pelos que sofrem, orar e ungir pelos que estão doentes para que sejam curados e salvos, E a oração em todo tempo, ela é um canal que nos aproxima de Deus e dos milagres do Senhor, inclusive, mesmo sendo falhos, podemos mudar o clima de um lugar, mudar o ambiente e que, através do nosso testemunho e da nossa pregação, podemos tirar muitas pessoas do inferno. Amém? E que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado e soberano, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por termos concluído este estudo bíblico a respeito da palavra do Senhor em Tiago. Em nome de Jesus, o Senhor há de prover uma nova palavra para a partir de amanhã. Pai, obrigada porque Tu és o Pai que ensina com amor, com paciência, com misericórdia, dia após dia, cada um de nós. Que a Tua palavra é sempre verdadeira. Não há nada a ser omitido nem acrescentado. Tu és o Senhor, Tu és transparente e todos nós devemos ser. Que o nosso viver seja transparente em nome de Jesus. Usa-nos como canal de bênção, que a nossa oração seja canal de bênção, para interceder pelos amigos, para nos alegrarmos com os que se alegram, para chorar com os que choram e intercedermos pela cura, pela transformação, pela libertação, pela alegria, pela paz, pelo ambiente, para que o Senhor mude o quadro dos ambientes, as situações. Quantos lugares precisam de chuva? Basta o crente crer e orar. Quantos lugares precisam que a chuva pare para não destruir, não causar mortes? É só o crente crer e orar. E o crente deve se posicionar como canal de bênção, como ponte que leva as pessoas ao céu, que leva as pessoas ao teu altar. E que assim seja em nossas vidas, ó Pai. Canais de bênção, cada um de nós, em nome de Jesus. Que vivamos segundo
teu querer. Em tempo e fora de tempo, venhamos ser instrumentos do Senhor aqui nesta terra, em nome de Jesus. Salva as nossas famílias, livra todos do mal, nos concede força, saúde e ânimo para cumprirmos com as nossas obrigações, para trabalharmos, para pagarmos e custearmos nossas obrigações, nossas necessidades. Abençoa os nossos filhos, irmãos, sobrinhos, tios, pais, colegas de trabalho, chefes, sejam merecedores ou não, mas que todos sejam alcançados pelo teu amor. Em nome de Jesus. Pai, visita-nos com tua graça nesta noite e nos concede o dia de amanhã, debaixo da tua unção. Que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas diante de quaisquer circunstâncias, que os nossos olhos estejam voltados para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, de onde nos vem o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que assim seja em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Meus amados, muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe suas vidas, suas famílias e todas as áreas da vida de vocês. E deixem seu like, seu comentário, compartilhem os vídeos, ajudem outras pessoas a se inscreverem, estimulem. E vamos crescer juntos, anunciando o Evangelho do Senhor até que Ele venha em nome de Jesus. Um grande abraço.